Olha a minha felicidade. Consegui resgatar de volta o meu livro que não sabia onde estava. E Carl Gustav Jung e os fenômenos psíquicos. É neste livro que a gente fica arrepiado. Tem um capítulo no livro que chama Jung e o Espiritismo. Achei interessante, né? Tem muita coisa aqui. E eu quero trazer rapidamente algo para vocês do Filémon. Olha só, não é Filémon, eu pensava que era Filémon, pô. E é Filémon, o capítulo 14. Vocês vão, devagarinho, raciocinando, vocês vão entender o que vão falar aqui. Pouco depois do início da sua autoanálise, surgiu diante de Jung a controvertida, mas importante figura de Filémon, que seria o seu sábio interno, ou quem sabe alguma outra coisa. Olha o que o cara falou, né? O autor do livro. Filémon, na mitologia grega, era um semideus. O apóstolo Paulo havia igualmente convertido um certo Filémon. Juntando tudo, parecia Jung que este sábio que surgira um dia em suas fantasias e sonhos era um tipo de figura mítica, que ele desenhou uma vez com asas de martim pescador. Olha que coisa interessante também. Sincronisticamente, pouco depois, Jung encontraria o corpo de um martim pescador às margens do lago Zurich. Esta ave era muitíssimo rara de ser encontrada na região. Mas é muita coisa, o inconsciente vai liberando as coisas, né? Pois bem, esse ser estranho chamado Filémon, que trouxe à superfície uma atmosfera meio egípcia, meio helenística, de tonalidade algo gnóstica, passou a tecer diálogos com Jung, apontando para o fato de que vários elementos de sua psique eram autônomos. Psicologicamente, Filémon representava uma inteligência superior. Era para mim, Jung falando, uma personagem misteriosa, de vez que quando tinha a impressão de que ele era fisicamente real, passeava com ele pelo jardim e o considerava uma espécie de guru, no sentido dado pelos hindus a essa palavra. Alguns anos mais tarde, em conversa com um hindu amigo de Gandhi, olha só, Jung ficou espantado ao saber que este tinha por guia, conselheiro e guru, um homem morto, havia séculos. O senhor está falando de um espírito? Perguntou Jung. Naturalmente, de espírito, confirmou o amigo de Gandhi. Nesse momento, Jung se lembra de Filémon. O hindu esclareceria ainda, sincronisticamente e sem saber nada sobre Filémon, a maioria dos seres tem gurus, que são homens vivos, mas há os que têm o espírito por mestre. Os contatos com Filémon foram bastante instrutivos para Jung. Em 1916 começou o declínio da sua crise existencial. Até então ele havia apenas redigido esboços de artigos e respondido a cartas. Muito do que aprendia com Filémon ele escreveu em 2 livros, um pequeno chamado Livro Negro e o outro maior chamado Livro Vermelho, que continha desenhos, pinturas e poesias. Então, subitamente, ocorreu algo extraordinário, que seria o estímulo para o eclodir da potência do escritor de Jung, acontecimento esse memorável pela sua dramaticidade paranormal. É só uma degustaçãozinha, porque a coisa é muito séria. Vamos tratar nesta noite, nosso querido professor, os 3 níveis da gratidão. Estamos encerrando. A obra está aqui. E o Wagner pediu para nós trazer alguma coisa, porque os 3 níveis de gratidão, eles estão situados agradecendo naquilo que nós recebemos, nós agradecemos por aquilo que nós, pelo bem que nós recebemos, né? Nós agradecemos pelo não bem que chegou e nós também vamos agradecer pelo mal que nós recebemos. Então, mais ou menos isso que vamos trabalhar aqui. No livro Psicologia da Gratidão, que é o 16º da benfeitora, a benfeitora, através da psicografia de Divaldo, convida o leitor a fazer uma viagem interior no campo da gratidão. Reflexão e ação é o convite feito pela autora nas páginas do último livro, de número 16 da série psicológica. Enfoques. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significados. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. A
gratidão é filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significado enobrecido. Quanto custa o ar puro da natureza, a beleza da paisagem, o clima saudável? Quando o alimento vem à mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de toda essa cadeia mantenedora da vida? A gente sequer lembra. Tudo, enfim, que acontece se encontra vinculado à dependência de outro indivíduo ou circunstância que propiciar esse momento. Quantos acidentes, desencanto, enfermidades e mortes assinalam existências que se entregaram às descobertas materiais e intelectuais, às transformações que foram operadas para que se convertessem em comunidades felizes. Tudo, em verdade, que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que lhes compreenda a finalidade, expressando pela gratidão pela sua ocorrência. A gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento, por entender-se que fazem parte da aprendizagem e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais, consequente à traição, à calúnia, ao abandono, a que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Então, o nosso querido professor vai trabalhar conosco hoje esses benditos 3 níveis de gratidão fundamentais na nossa vivência. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso último encontro desse projeto que a gente iniciou há 2 anos já, né? Quase 2 anos atrás. Que bom, né? Conseguimos concluir, vamos conseguir concluir hoje. Espero que a gente possa sair mais empolgado, eu diria, e até mesmo mais motivado com que esse mergulho para dentro de nós aconteça a cada dia, né? Com mais consciência. E aí, na semana passada, nós falamos sobre sofrimento e alegria e, naturalmente, gratidão à luz da doutrina espírita. E nós encerramos, então, com aquela visão de felicidade ao longo da história humana. Falamos um pouco da filosofia de Epicuro, né? Um primeiro ensaio materialista da felicidade. Para Epicuro, felicidade é quem é ter, é poder, né? Quem tem, pode, quem pode, usufrui, quem usufrui é feliz, né? Depois a gente começa a perceber que ter, poder, usufruir realmente não é isso que nos torna felizes. Comentamos sobre isso. Vimos depois o outro lado, né? A doutrina de Diógenes, filosofia de Diógenes, que pregava então que na verdade a felicidade é não ter nada, né? O oposto de Epicuro, que ter é ser feliz, para Diógenes não ter nada é que é felicidade. Como nós brincamos, né? Não ter nada é que é ser feliz, porque pior do que está, não tem como ficar, só tem que melhorar, né? Então, para Diógenes, não ter seria o caminho da felicidade. E aí nós começamos a refletir sobre esse aspecto. Será que não ter é realmente o que nos dá a felicidade? O abandono de todas as coisas materiais, o abandono de tudo que pertence ao mundo? E aí a gente vê que Martin Seligman, naquele livro Felicidade Autêntica, como conversamos, já faz uma análise sobre isso, né? Trabalhando exatamente com esse trajeto que a humanidade percorre ao encontro do que é felicidade, de o que é ser feliz. Então ele vai dizer que quem nada tem entra em processos de queixas, de revolta, de pessimismo, pensa ser punido pelo Criador ou ser injustiçado por Ele perante a tantos outros que muito possuem. Concordam com isso? Com essa ideia? Conhecem pessoas que nada têm, que são queixosas, revoltosas, pessimistas, acham que Deus está punindo-as, que a culpa do seu problema é Deus ou é o outro, né? Se sente injustiçado porque muitos possuem tanto e eu não tenho nada, né? Então, será que não ter é realmente um caminho para a felicidade? A gente vai ver que também causa problemas, né? A miséria, diz Martin, então, estimula a inveja, e o desejo de que aquele que tem perca tudo. Olha a sombra. Já que eu não posso ser ou ter aquilo, então eu vou trazê-lo ao meu nível, né? E aí a gente fica feliz. Olha o nível da nossa maldade. A gente fica feliz
quando aqueles que têm perdem o que têm. Ou quando acontece algo que causa aquele que tem prejuízo, perda, sofrimento. E aí muitos de nós nos alegramos porque exteriorizamos exatamente essa inveja que está ali no aspecto sombrio. E essa é uma boa análise, né, para esse autoconhecimento. Nossa, quantas vezes eu me peguei comemorando algo que aconteceu de ruim para alguém. Isso é muito importante no processo de autoconhecimento, né? Será que eu tenho inveja? E aí eu nunca me esqueço que a melhor definição de inveja que eu aprendi foi no desenho Cocoricó. Conhecem o Júlio do Cocoricó? O Júlio tem uma conversa muito interessante com os animais ali da fazenda da avó, né? E aí a galinhazinha, ela pede assim, o que é inveja? Porque o cavalinho me chamou de invejoso, de invejosa, então eu quero saber o que é inveja. E daí o Júlio canta uma musiquinha para ensinar o que é inveja. E ele diz assim, inveja é quando uma coisa boa acontece com outra pessoa e a gente fica triste. Isso é inveja. E é verdade. Se uma coisa boa acontece com outra pessoa e você fica triste, barbas de molho. Porque aí está uma exteriorização dessa maldade que há em nós. Bom, nós já nos conscientizamos de que nós somos muito mais mal do que bons, né? Então nós só temos que escarafunchar isso, trabalhar isso para ver como isso está se manifestando, para com que eu possa me relacionar com esse conteúdo. Então, tormentos esses, inveja, sentir-se abandonado por Deus, sentir-se injustiçado e punido, tormentos esses difíceis muitas vezes e que levam à perda de todo um planejamento reencarnatório muitas vezes, né? Porque não é à toa, nós vimos lá, lembram das 4 premissas? Não é à toa que eu estou numa situação reencarnatória em que eu estou na miséria. Não é à toa. Há uma justiça, há uma bondade dentro da lei de causa e efeito, dentro do que eu agi e do que eu causei em existências anteriores, que agora me levam a essa situação como consequência. E que essa situação é a melhor possibilidade de crescimento para o meu espírito. Eu não vim para reencarnar nesse ambiente cultural, econômico, social, na miséria e me perder por causa disso. Me tornar um criminoso, me tornar um assassino. Não. Eu vim porque eu já tinha no mundo espiritual consciência desse processo e percebendo, compreendendo que essa situação era melhor para mim, eu vim como uma prova. Agora, se eu vou passar ou não nesse teste, se eu descambar para esse aspecto, né, de desconexão com Deus, de desconexão com o self, provavelmente eu estou falhando novamente na prova. Não aprendi muito bem o conteúdo. Estou tirando uma média abaixo do que eu preciso para ser aprovado. Bem, então Kardec trabalha isso também, essas duas visões da felicidade, ter e não ter, né? Ter ou não ter, eis a questão. Kardec já trabalha isso aí também, muito antes do ser ou não ser, né? E ele vai trabalhar no capítulo 9, é isso, da lei de igualdade, em O Livro dos Espíritos, que basicamente ele vai dizer que tanto a pobreza quanto a riqueza são experiências pedagógicas para o espírito. Lembram lá das 4 bases? Uma delas, a terceira premissa, é de que nós vamos passar por experienciações pedagógicas, que fazem a gente crescer enquanto ser, enquanto espírito imortal, enquanto ego encarnado, enquanto pessoa encarnada, enquanto psicologicamente falando, né? Estruturando-nos psicologicamente. Então Kardec vai dizer que a pobreza é para os que a sofrem uma prova. E esse espírito tem que desenvolver paciência e resignação. Talvez aí estejam 2 compromissos de evolução para esse espírito. Se ele vai conseguir ou não, vamos ter que avaliar qual é a maneira como ele transita na miséria ou na pobreza.
Se ele transita revoltoso, muito provavelmente ele está falhando novamente. Agora, se ele transita com tranquilidade, com paciência, se esforçando por vencer aquela situação, mas sem queixas, sem acreditar que Deus o abandonou, então ele transita pela situação dolorosa, pela situação de sofrimento, mas sem sofrer. É o bem sofrer do Evangelho. Ele transita com sentido existencial, baseado naquelas 4 premissas que nós conversamos. Então, se eu tenho um sentido existencial, eu transito bem pelo sofrimento. Pensem assim, a doença é a mesma para todos. Um câncer de fígado é a mesma coisa para todo mundo. Biologicamente é igual. Mas o sofrimento que essa mesma doença causa é individual e único. Como diz a grande autora sobre cuidados paliativos, o sofrimento é uma melodia única no indivíduo, porque vai reverberar nos conteúdos psicológicos dele. Então tem pessoas que vão ter a doença e transitar com paciência, otimismo, felicidade, crença em Deus. E outros que vão ter a mesma doença e vão estar queixosos, pessimistas, sentindo-se abandonados, sentindo-se punidos. Então, ter ou não ter o sentido existencial é o que nos faz sofrer bem, transitar pela experiência pensando o que eu posso aprender e crescer. Sem desespero, inclusive com a morte, pessoal, porque todos nós vamos morrer. Todos nós. Não importa se nós vamos morrer agora ou depois, jovem ou velhinho. Importa o que nós aprendemos e levamos conosco, o que nós crescemos enquanto estávamos encarnados. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Se enquanto você estava encarnado, você deu sentido à sua vida, trabalhou para libertar esses níveis conscienciais, melhorar isso, perfeito. Porque desencarnar é do ciclo da vida, é uma lei natural, tão natural quanto encarnar. Perfeito? Então esse desespero da doença que pode levar à morte do meu ente querido é uma desconexão do sentido existencial. Não entendeu o Espiritismo. O que não quer dizer, como a gente conversa, né, Vanice, que a gente não vá sofrer no sentido de vamos chorar quando o nosso amor nos deixar, vamos sentir saudades, porque entender a vida sobre a ótica espírita não quer dizer que a gente não vá sentir saudades, não vá sofrer pela ausência, mas a gente sofre, sente saudades, passa por essa situação com a compreensão, com a tranquilidade, com a confiança em Deus, sem revoltar-se, sem queixar-se, sem lamentar-se, porque há um sentido. É isso que eu quero dizer. Da mesma forma, a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Aliás, se fosse para escolher, você escolheria vir na pobreza ou na riqueza? Pode falar, pessoal. Se você não quiser bem essa segunda, você volta na outra. Kardec vai dizer que a chance maior de nós falharmos não é aqui. É aqui. Sem dúvida. Que os espíritos que desencarnam após transitarem nessa experiência são os que mais falham naquele planejamento. Porque ele vai dizer que essa situação de riqueza nos leva muito mais facilmente para a expressão da nossa sombra, para o nosso egoísmo, e a gente usa os benefícios para si próprio. Isso massageia o nosso ego, a nossa vaidade, tudo aquilo que é do mundo. Lembram de Narciso, hipnotizado pela ilusão do reflexo? Então eu saio do mundo das ideias, me apaixono pelo mundo, a riqueza me dá isso, se eu não tenho um sentido maior, transcendente.
e eu me perco na ilusão do mundo. Então Kardec diz que essa experiência é muito mais difícil, mais perigosa. Então nesse aspecto, nós temos aí uma outra reflexão importante sobre pobreza, riqueza. Kardec avalia então que são situações experienciais para o nosso crescimento, mas que por si só não causam felicidade, não geram felicidade, porque a felicidade independe dos aspectos exteriores. E aí nós temos uma nova proposta. Então, mais um autor, um psicólogo norte-americano, também professor da Universidade de Harvard, tem um livro muito legal. Aliás, o título em inglês é mais interessante do que em português. Em português a tradução é O que nos faz felizes, mas em inglês o título é Tropeçando na Felicidade. Tem até ali o baldinho que você tropeçou e derramou todas as cerejas. E ele vai dizer assim, por que tropeçando? Porque nós já somos felizes, ele diz. Nós já somos felizes. E nós tropeçamos todos os dias na felicidade e não percebemos. Isso é muito interessante. A gente passa ao lado da felicidade, tropeçamos nela, esbarramos e não percebemos. Então ele vai trazer uma ideia de que nós podemos ser felizes já. Com o que temos, com o que não temos, com o que somos. Isso é muito interessante. E ele cria uma ideia de felicidade condicional, que é uma causa de sofrimento. As pessoas, nós que temos felicidade condicional, tropeçamos na felicidade e não percebemos que já somos felizes. Porque a felicidade condicional é: eu vou ser feliz com essa condição. Então, a ideia é, quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Daí eu passo no vestibular. Aí você passa no vestibular e vê que não é isso que te traz felicidade, ou que te torna feliz. Mas aí você cria mais uma condição. Não, eu vou ser feliz quando casar. Aí você casa. Aí você pensa, eu vou ser feliz. Aí você casa. E aí você entende que eu vou ser feliz quando eu me separar. Então a gente nunca está feliz. A gente nunca está feliz. E aí eu vou ser feliz quando eu tiver filho, vou ser feliz quando eu for avó, quando eu for avô, enfim. Vou ser feliz quando eu tiver aquela casa, vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Daí a gente tem, aí agora não é mais essa casa, agora eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa na praia, agora eu vou ser feliz quando eu tiver a casa no campo. Enfim, não tem fim. Porque essa felicidade condicional é egóica. Ela satisfaz os interesses e os desejos das aparências, do mundo exterior. É ainda desconectada com a realidade transcendente que é em nós. Então ele vai dizer que há pessoas que são escravas do que não têm. Isso é sensacional. Elas vivem e trabalham pelo que não têm, querendo ter para ser feliz. E quando chegarem lá vão perceber que não é isso que traz a felicidade. Então, quando casar, quando tiver filho, né? Essa felicidade condicional, porque acreditam que serão felizes quando ou se. Então, quando passar no vestibular, quando comprar casa, quando tiver o carro, numa projeção da felicidade. A felicidade, eu estou chegando perto, eu chego, ela vai um pouquinho mais para frente. E aí eu chego perto e ela vai um pouquinho mais para frente. Porque não é isso, né? Algo que ainda não possuímos, e quando possuirmos, seremos felizes, né? Mas, diz o autor, estando a problemática no íntimo da criatura humana, parece até Joana de Ângeles falando, né? Pela falta do sentido existencial, aí ele mata a charada, né? A busca é constante e nunca tem fim. Porque se eu tenho sentido, eu sou feliz agora, enquanto eu estou solteiro.
E eu vou ser feliz também quando eu for casado, ou se eu não for casado, se eu continuar solteiro. E eu vou ser feliz se eu casar e tiver filhos, ou se eu não tiver filhos. E eu vou ser feliz no momento atual, da maneira como eu vivo. E vou ser feliz, inclusive, na adversidade. Porque vou entender que aquela adversidade tem um propósito de crescimento. Lembram das 4 bases? Se Deus é justo, se Deus é bom, está tudo dentro da justiça e da bondade. E as experiências são agora oportunidades de crescimento. Poderia ser pior, poderia, viu? Se a gente desencarnar e for avaliar as existências anteriores, o que a gente fez e como Deus procede com o seu amor para a gente quitar a consciência, vocês vão ver que é a conta-gotas, como a Lenita comentou já, é homeopático. Suaves prestações. Porque a gente pode até pensar assim, mas eu nunca sofri um acidente, que bom. Não, mas para mim não se aplica, eu já sofri um acidente. Que bom, poderia ser pior. Porque você poderia sofrer um acidente e desencarnar. Não, mas já sofri um acidente, alguém da minha família desencarnou. Que bom, poderia ser pior. Porque há amor, a bondade e em conta-gotas aí, para a gente ter estrutura para suportar. Mas eu sofri um acidente e tive que amputar a perna. Que bom, poderia ser as duas. Ou que bom, porque você poderia ter desencarnado no acidente. Sempre a bondade. Mas o ego vai olhar o quê? Ó, minha perna, estou sem a perna. Não, ele não vai olhar que ele ainda tem uma perna. Ele vai olhar que ele perdeu uma perna. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer que é aparente sofrimento. Porque é para o ego. Depois que eu me libertar dessa massa física e retomar a consciência do meu espírito e o que eu planejei antes de vir, obrigado, meu Deus. Foi tudo belezinha, conta-gotas. Eu que fui burro e não aproveitei. Porque fiquei fascinado pelo mundo, envolto apenas no meu egoísmo, perdido psicologicamente só no ego, desconectado da função transcendente, e falhei. E aí, tudo bem, tem problema, começa de novo. Então, os objetivos da vida, diz ele. Bom, então se a gente pensar aqui, algumas pessoas podem dizer, bom, então a vida não tem que ter sentido. Então eu não vou buscar passar no vestibular, não vou me esforçar para conquistar a casa que eu quero, não é essa a ideia. Então ele vai dizer que os objetivos da vida, almejar algo, são benéficos e importantes para a existência. São importantes. Quem não tem objetivo não tem sentido. Não tem um Deus. Porque para Jung a energia psíquica está voltada para isso que me move, para esse meu objetivo. O que eu não posso é estar exclusivamente a serviço de um Deus equivocado. Lembra que Jesus diz, não se pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Essa é a ideia que Jesus quer ensinar. Que Deus você está seguindo? É um Deus que te leva a entender o sentido da vida e as questões transcendentes, ou te faz perder e ficar fascinado na ilusão do mundo, achando que só isso é importante? Então, esses objetivos da vida são eles que nos motivam ao trabalho, que nos motivam à busca por melhorar. Não é isso que nos faz acordar cedo, enfrentar um dia chuvoso e trabalhar na segunda-feira, porque há objetivos a serem vencidos na vida, e isso é benéfico. Entretanto, dominado pelas deficiências morais, o ser busca a qualquer custo, aí que está o problema. Buscar as coisas da vida e conquistá-las honestamente, maravilha! Fruto do teu trabalho digno, do teu esforço, maravilha! Mérito. Agora só cuida para não achar que isso te torna melhor do que as outras pessoas. Só cuida para não cair nesse equívoco da vaidade, de achar que ter coisas
te faz ser melhor do que alguém, porque aí você vai entrar por um problema moral e vai falhar nessa prova que você escolheu de ter coisas materiais, de ter facilidades materiais. Agora, conquistá-las dentro dos objetivos da vida, não tem problema nenhum. O problema está quando eu conquisto de maneira equivocada, corrompendo-se e corrompendo. Quando o ideal é almejar, trabalhar para conquistar, mas com tranquilidade e ética. E se eu não conquistar, sem desespero. Sem desespero. Porque eu não preciso disso para ser feliz. Entendem a ideia do autor? Tudo bem, pessoal? Bem. Todo dinheiro concebido de forma honesta é dádiva concedido pelo Criador para uso da criatura. Não é nosso. Nós somos usufrutuários. A gente vai ter que deixar, vai ter que abandonar no momento da morte, às vezes antes, às vezes ainda na existência aqui no mundo. A gente perde tudo que a gente teve financeiramente, um revés, e a gente perde tudo aquilo, né? Todo dinheiro concebido de forma inadequada, entretanto, é débito. Débito consciencial. E aí, deverá ser pago perante a lei divina no momento oportuno. Não tem escapatória. Não tem como fugir disso. Essa é a ideia espírita, né? Ter objetivos sempre, pois motivam e impulsionam a existência, mas nunca negociar seus valores ético-morais para consegui-los. Isso é Joana de Ângeles, falando para Divaldo Pereira Franco. Qual que é o livro, Vaninho? Estava lendo quando ia para Curitiba lá. Acho que é esse mesmo, Joana e Jesus. Isso mesmo. É necessário que tenhamos. Então veja, o Espiritismo não prega você abandonar tudo. Você está no mundo, você precisa das coisas do mundo. Mas você tem que ter até porque o trabalho é lei divina por isso. Nós temos que nos sustentar no mundo. Mas o Espiritismo diz, trabalhe eticamente com aquilo que você gosta e seja feliz. E receba por isso e use de forma adequada. E se não conquistar as coisas materiais, seja feliz também, porque independe disso. E se conquistá-las fruto do teu esforço, seja feliz também. Mas não se esqueça que isso não te torna melhor do que ninguém. Aliás, te dá mais compromisso, porque você tem mais recursos para auxiliar seus irmãos que estão na retaguarda. Veja que de uma forma, se a gente for pensar filosoficamente, é simples a ideia. Mas o que tem no meio do caminho? A nossa sombra. Daí a gente começa a não conseguir as coisas e se revolta, porque tem inveja de quem tem e acha que quem tem é feliz. Porque se eu morasse naquela casa, eu também ia ser feliz. E se esquece, como diz Joana de Ângeles, que a pessoa que mora naquela casa também tem seus conflitos e seus dramas. Ou a gente conquista e aí deixa se equivocar pela sombra e a vaidade, o egoísmo, o orgulho, a soberba falam mais alto. E aí também a gente descamba. Então veja que independe, pessoal, se é pobreza, se é riqueza. Independe. As experiências estão aí para o crescimento ético-moral, que possamos aproveitá-la com sentido existencial. Essa é a ideia. Ter, mas sem se esquecer daqueles que nada têm, auxiliando-os a também progredir na vida. Senão é egoísmo. Só eu tenho. Tá, e o que você faz para auxiliar quem não tem a ter? E, sobretudo, ser feliz durante o processo de conquistar. Essa é a principal mudança que o Espiritismo nos traz. Porque até então, eu não tinha como ser feliz no mundo. Eu ia ser feliz depois. Sofre e rala no mundo, que é um vale de lágrimas. Eu aprendi isso. O mundo é um vale de lágrimas. É só sofrimento. Mas tudo bem, aguenta que depois tem um lugar em que a felicidade vem. E o Espiritismo vai inverter essa lógica, dizendo que não, que a gente é feliz aqui. O quanto é possível ser
Se eu tenho sentido existencial, eu vou ser feliz nas minhas situações problema que a vida me oferece. E aí eu sou o mais feliz que eu posso ser hoje. Entendem isso? Então Jesus diz que a felicidade plena ainda não é realmente desse mundo. Isso é para mundos felizes, a felicidade plena, onde nós não sofremos mais. Mas é possível ser feliz à medida que cabe a um mundo de provas e expiações para nós sermos. Então nós estamos bem, no outro dia há uma situação de dificuldade que gera sofrimento, mas nós continuamos bem, felizes dentro do que aquilo permite estar. Conscientes do nosso papel, do que aquilo é importante para o nosso crescimento, com o sentido existencial, em que as 4 premissas que nós conversamos nos dão, nos suportam, nos sustentam, nos alicerçam, e nós vamos vivendo. Sendo feliz hoje, agora, com o que a gente está fazendo. E essa vida atribulada leva muito a esse problema da felicidade condicionada, né? Porque a gente está sempre no depois, no amanhã, na velocidade, na rapidez, no exterior, e esquece o agora, o aqui. A felicidade de você poder almoçar com alguém, olhando, tocando, conversando com essa pessoa. Porque a nossa cabeça está acelerada em tudo que eu preciso fazer para depois. E aí eu esqueço que eu posso ser feliz agora. E aí a vida vai nos dando experiências para isso. E aí a gente vai percebendo que tem como desacelerar, que tem como ser feliz nas situações do dia a dia, que tem como ser feliz mesmo despedindo-se de um ente querido, desde que eu tenha sentido existencial. É o bem sofrer. Até porque Joana de Ângeles, reafirmando Siddhartha Gautama, vai dizer que o sofrimento é uma realidade, existe no mundo de provas e expiações. Existe. Ponto. Então, uma outra ideia é sermos felizes agora. Essa é a ideia. Perfeito? E aí nós temos uma terceira filosofia, talvez uma das mais belas doutrinas aí da antiguidade grega, que é o estoicismo, a doutrina estoica, né? De Zenão de Sítio, que vai dizer que o ser humano é infeliz porque tem medo. Então a ideia é nós não termos medo, sermos otimistas perante a vida. O estoicismo prega você viver a vida de uma maneira otimista, positiva, libertando-se das aflições e dos medos que geram ou causam sofrimento, que fazem a gente não ter felicidade, né? Então o ser humano é infeliz porque tem medo, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de morrer, medo de ser assaltado, medo de perder o que tem, medo do próprio ser humano, não confiando em ninguém ou desconfiando de todos. Então, se a gente tem uma doutrina materialista unida ao individualismo, ao pessimismo, é a chave da nossa sociedade atual doente, sem sentido existencial. Se eu não tenho sentido existencial, psiquiatras, psicólogos, médicos, tranquilizem-se, o consultório estará lotado por muitos anos, talvez séculos ainda, porque uma sociedade sem sentido é uma sociedade adoecida. Adoecida psiquicamente e que tem reflexos no corpo. E aí nós vamos transitar por isso, provavelmente nos seminários da AME. Saúde e espiritualidade, imagina. Então, Zenão de Sítio vai prever, né, ou preconizar que o ser humano deve ter uma visão otimista da vida e deve educar-se para enfrentar os problemas com otimismo. Gente, isso é maravilhoso. Joana de Ângeles concorda com isso. Tanto que tem um livro intitulado Otimismo. E ela retoma essa ideia da doutrina estoica. Entretanto, ela vai dizer,
falta uma coisa. Porque como é que o ser humano vai se manter otimista e sem medo? Como ele se mantém assim? Quando alguém que a gente ama parte, levando metade da nossa vida com ela, se não toda a nossa vida. Como ser otimista com a ingratidão ou a traição de quem a gente confiava? Como ser otimista num mundo que é corrupto e mau? Como não ter medo num mundo que é violento? E aí Joana de Ângeles vai dizer que não há como eu me manter otimista e sem medo se eu não tiver o entendimento que a visão espírita vai me dar. Porque aí ela vai dizer que o espiritismo nos auxilia a sermos otimistas e não termos medo. Então ela vai retomar que para sermos otimistas é importante que a gente entenda os preceitos que o Espiritismo nos traz. Voltamos para os 4 pilares lá da semana passada. Porque então se eu entendo que a justiça, a bondade, que eu estou aqui transitoriamente, o medo ele vai desfazendo. É um complexo que eu vou racionalizando e ele vai perdendo essa carga energética toda vez que ele vem para a consciência. Então o medo da morte, ele vem com tudo para mim. Me tira da casinha. É um complexo que toma consciência. Mas aí eu paro e começo a refletir baseado na proposição que ela nos traz. Por que eu tenho medo de morrer? Bem, mas o Espiritismo nos ensina que a morte é natural. Uma hora todos vamos ter que morrer. Inclusive, Joana de Ângeles nos ensina a nos prepararmos para isso. Ela diz que deve ser refletido isso em todas as famílias. Porque senão a morte se apresenta, nós estamos despreparados perante esse complexo e aí isso vem com uma carga energética gigante e gera muito sofrimento. Então essa é a reflexão que o Livro dos Espíritos vai nos trazer. E aí eu consigo ser otimista num mundo dessa maneira como é. Né? Porque aí eu entendo que tem alguém coordenando tudo isso aqui. Não, Wagner, mas você tem acompanhado os jornais, as notícias, e você vem me dizer que tem alguém levando essa coisa para algum lugar? Sim, tem. E ainda digo mais, que está tudo certinho, perfeito, justo. Né? Porque nós podemos reclamar que a gente está reencarnado num país que cobra o olho da cara em impostos e que a gente sustenta uma máquina caríssima que não serve para nada em benefício da retribuição do que a gente paga. Mas quando eu desencarnar, vou entender por quê. Por que eu estou reencarnado num mundo em que eu pago tanto imposto e não recebo nada disso de volta? Porque talvez algumas existências atrás era eu que estava vindo para cá, roubando tudo que eu podia e usando ao meu bel prazer, deixando aqui marginalizado, enfim, não sei, é uma hipótese. E ainda vou dizer assim, nossa, a conta que me cobraram foi pequena. 27,5% no imposto de renda descontado já, voltando, foi pouco. Né? Ou seja, lá a alíquota que cada um paga aí, né? Na carga tributária. Poxa, mas não... Então, não é à toa que nós estamos inseridos nesse caldo cultural. Porque os assessores da reencarnação avaliam o melhor momento histórico para com que a gente renasça, em função dos nossos débitos conscienciais. Pô, mas podia ter errado e eu vim lá no Canadá, né? Não dá. Essa é a visão egóica. É a visão do ego de que isso seria melhor, né? Mas quem renasceu no Canadá tem as razões existenciais para esse processo. E não ache que são mais fáceis ou mais difíceis do que as nossas aqui. Não ache.
porque as dificuldades humanas são as mesmas onde quer que o ser esteja, porque o mundo é o mesmo, provas e expiações. A gente é tudo farinha do mesmo saco, com o mesmo patamar de sombra, com o mesmo patamar de conquistas, com o mesmo patamar de deficiências, estejamos onde estejamos. E aí então Joana de Ângeles vai retomar a doutrina mais bela do que é a felicidade, que é a doutrina de Jesus. Porque Jesus já ensinou tudo isso aí, tudo isso. E ele vai dizer assim, que Jesus, ela vai dizer, né, que Jesus nos traz a compreensão de que as coisas do mundo são temporárias, de que a felicidade, meu reino não é deste mundo, lembra? Meu reino não é deste mundo. Que Jesus nos dá a visão de que a felicidade provém de uma consciência tranquila, que a vida material é importante, mas que não é a única, que não é soberana, que a gente tem que dar à vida material a atenção devida que a vida material necessita, nem a mais, nem a menos. A noção do que é necessário, do que é supérfluo. Estando feliz onde estamos nessa situação material, porque está dentro da justiça divina. De que a felicidade provém de uma consciência tranquila, de que agir no bem é bom, de que mesmo se ninguém está olhando, não justifica eu transgredir a lei, porque eu aprendi que a lei está em mim, e eu sei quando eu transgrido, ninguém precisa me acusar, e eu posso até me inocentar ou inocentarem-me pelas leis humanas, mas eu sei que eu transgredi, eu não tenho paz, e eu vou ter que ressarcir isso para a lei, né, para o universo, vou ter que resolver essa encrenca. E não é para Deus ficar de bem comigo, porque Deus continua me amando, da mesma forma. É para eu ficar bem comigo mesmo. Deus só me dá condições de eu resolver a encrenca que eu criei comigo mesmo, para eu ter paz, para eu ter tranquilidade. Então é a noção de que felicidade não é externa, é interna. É um estado íntimo, um estado íntimo, né? E esse estado íntimo deriva de quem tem sentido. E aí nós poderíamos ficar aqui citando inúmeros exemplos do Evangelho de personagens sem sentido existencial que ao encontrarem com o Cristo adquirem o sentido. Essas são as personagens que foram curadas, mesmo muitas vezes permanecendo doentes do corpo físico. Porque é uma cura que nós estamos falando que não é física, não é material. E esse sentido é que vai me dar a gratidão, porque aí eu tenho entendimento da vida, de que tudo é perfeito. E aí o Cristo cura 10 leprosos, e só um tem sentido existencial, porque só um volta para agradecer. Então, Joana de Ângeles vai dizer que o sofrimento existe, como nós vimos, é o ponto 1, e não tem como a gente sair dele. Posso fazer de tudo para não querer vivê-lo, mas eu vou vivê-lo. Então, que eu viva o sofrimento bem, que eu sofra bem, que eu sofra com sentido. Perfeito? Entendido essa primeira parte? Muito bem. Então, toda vez que você achar que você está sofrendo, ora, sintoniza com espiritualidade, com Deus e pede, me ajuda a entender. Para quê? Para quê? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso crescer? Eu já entendi que a justiça e bondade me auxilia a entender para quê. Né? E aí a gente é assessorado nisso, claro que é. Imagina que Deus vai nos abandonar. Nunca, em nenhum momento. E Joana vai dizer então que além disso, uma segunda verdade que o budismo nos traz é de que todo sofrimento tem uma causa. E é verdade. Todo sofrimento tem uma causa. Só que o Espiritismo vai nos ensinar que a causa está no Espírito. O Espiritismo amplia essa visão
do budismo, entendendo que o espírito que transgrediu a lei divina é que carrega em si a problemática do reajuste consciencial consigo mesmo. Então, na verdade, só há bondade no mundo porque são oportunidades para eu reparar a consciência culpada em mim mesmo. Ó que maravilha! Então, toda oportunidade que eu tenha de reparação consciencial é gratidão a Deus. Por pior que ela possa parecer ilusoriamente para o ego. Bem, mas que todo sofrimento tem uma causa, nós também já sabíamos, né? Na verdade, a gente sabe tudo isso, a gente só não vive isso aí. A gente só não exercita tudo isso. Joana de Ângeles está auxiliando a gente um pouquinho mais a entender Kardec, a entender Jesus. Kardec nos ensinou a entender Jesus. Joana de Ângeles ajuda a gente a entender melhor Kardec, melhor Jesus. Depois vai vir outros, né? Porque a gente não aprende assim. Daí depois algum outro espírito vai ajudar a ensinar a entender um pouquinho mais Joana, um pouquinho mais Kardec, um pouquinho mais Jesus. Até que a gente vai assim, pingando ali aquela gota na rocha, depois de não sei quantos anos. O espírito encarnado ensinando a gente a estudar Joana. Aí a gente vai sendo moldado, né? E daí vai saindo do intelecto e vai descendo para o coração, para o sentimento, né? Porque não adianta nada também. Tá, já sabia tudo isso aí, tá, e por que não fez? Então agora volta e faz. Então tem que vir para o coração, né? E é um processo, Então todo sofrimento tem uma causa. E Kardec vai nos ensinar. Bom, já entendemos, né? Felizes os que sofrem. Obrigado, meu Deus. Estou tendo a oportunidade de recuperar aí essa minha consciência culpada, de quitar os meus débitos. Obrigado. Tá pesada a carga. Meu ego está achando que tá, mas já entendi que a cruz é necessária e do meu tamanho, que eu suporto. Então vamos lá, me ajuda a entender o para quê. As vicissitudes da vida, diz Kardec. Comentei com o Vanin, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhoso, do início ao fim. Mas esse parágrafo é o meu preferido. Porque aqui estão os 4 pilares que nós trabalhamos na semana passada do sentido da vida. Então Kardec diz assim: as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Ponto. Perfeito o raciocínio. Perfeito. Como a lei humana não atinge todas as faltas, quanta gente desencarna, morre sem que a lei humana as puna. Tem até prescrição, não tem? Tem. Ó, que beleza. Tem abono, tem um monte de coisa. Como a lei humana não atinge todas as faltas, as encarnações são solidárias entre si. E o espírito infrator leva consigo a consciência culpada e seu tormento para o mundo espiritual, que repercutirá nas condições de sua nova existência. Então, em um parágrafo, ele resume a doutrina espírita inteira. Aqui tem pluralidade das existências, aqui tem justiça divina, aqui tem atributos da divindade, aqui tem penas futuras, né? E também as virtudes futuras, né? Os gozos futuros. Mas Wagner, você está me dizendo que então tudo é justo? Não, eu só estou lendo Kardec está falando. Deus é justo, justa há de ser essa causa. A causa justa, por mais que você ache que não. Porque a gente é um corpinho que esqueceu o passado e que está fascinado, narcotizado pelo mundo. E aí o ego acha que não é justo, aparentemente. Tá, então você está dizendo que eu ter perdido meu filho é justo.
apesar do seu ego acreditar que você perdeu, é justo, né? Tá, você está dizendo que o meu filho que foi assassinado, que isso é justiça divina? Olha que aprendizado que a gente tem que ter de ressignificação da vida. Você está dizendo que minha filha que foi estuprada, que isso é justo? Então nós temos que entender que essa justiça existe e essa bondade. Então Kardec fala aqui da vida futura, fala dos atributos, como eu disse, fala das experiências que nos auxiliam a crescer enquanto espírito, está tudo aí nesse parágrafo. Fala que o sentido da vida é desenvolver o self, porque eu vou levar comigo a consciência culpada repercutindo nas novas existências tantas vezes quanto forem necessárias, até que eu aprenda, até que traga, desenvolva esse potencial interno que está em mim, esse self. E aí nós conseguimos agora entender dois conceitos fundamentais da doutrina espírita que ainda geram uma confusão e que são tão simples, que é o conceito de prova e expiação. E que eu não sei por que cargas d'água ou em que momento desvirtuou-se o ensinamento de Kardec e as pessoas começaram a achar que prova e expiação é sofrimento. Ah, mas também num mundo de provas e expiações... mas o mundo de provas e expiações a gente traduz como mundo de oportunidades de crescimento do espírito. Porque Joana de Ângeles não tem essa visão aí de provas e expiações como sofrimento. Nem Kardec, muito menos o Cristo. Então a gente não está aqui para ser o coitadinho, para sofrer. Não. Para ser punido. Então o primeiro conceito é prova. E Kardec é muito didático, não é à toa que ele chama de prova, porque essa imagem explica extremamente bem o que é uma prova. É a mesma prova que o Vaninho está fazendo na faculdade e está se ferrando, coitadinho. Hoje ele foi bem. Tem provas mais fáceis, diz ele, de ABCD. Tem provas mais difíceis, diz ele, de escrever. Assim também somos nós. Só que pensem comigo, nenhum professor submete o seu aluno a uma prova sem ministrar o conteúdo antes. Não tem sentido didático nenhum. A menos, tem uma exceção, que ele queira fazer uma análise do que as pessoas sabem sobre aquilo sem ter ensinado ainda o assunto. A menos que ele tenha esse interesse didático. Deixa eu entender o que vocês sabem antes de eu dar o assunto. Depois eu vou repetir a prova e vamos ver o que houve de aprendizagem aí, né? Então, didaticamente, pedagogicamente, isso é da lei humana, imperfeita, falível. O professor primeiro ministra o conteúdo, se esforça para que o aluno compreenda aquilo e depois ele aplica uma prova para ver se aquele aluno assimilou, entendeu, aprendeu aqueles conteúdos que foram explicados. Perfeito? Se a prova está no mundo físico, porque o mundo físico é de prova e expiação, então a prova está aqui no mundo físico, aonde é que eu tive o conteúdo? Aonde é que o professor me deu aula? No mundo espiritual, concordam? Então, enquanto espíritos no mundo espiritual, nós vamos estudar, nós vamos ter aula, vamos ter aulinha, igual essas, assim. Não vai descansar em paz. Vamos. Não vai dar para descansar em paz. Então, imagine você desencarnando depois de um tempo, seu espírito que te auxiliou na reencarnação, ele diz assim, Wagner, vou pegar Wagner didaticamente, vamos pensar ainda que eu estou muito ligado à matéria, meu ego ainda está ali, né? Wagner, você falhou muito nesse aspecto, você precisa estudar mais, entender mais esse aspecto aqui, do roubo. Essa coisa do roubo está muito viva em você.
Então acho que é bom você se matricular lá num curso que vai ter aí, coordenado por fulano, para ver como desenvolver isso em ti, essas virtudes, esses potenciais da sua alma, para você vencer essa tendência ao roubo que você tem. Então quando a gente está no mundo espiritual... Então quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente vai estudar, nós vamos estudar. E aí depois das aulas, nosso espírito protetor chega para a gente e diz assim: e aí Wagner, como está indo? Não, estou indo bem, nossa, aprendi tanta coisa, acho que agora eu estou está mais lúcida a importância de eu trabalhar isso em mim, de eu vencer isso. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos estudar mais um pouquinho. E eu fico lá, e continuo, e vou aprendendo, e vou fazendo tantas coisas quanto forem necessárias, até que uma hora eu falo assim: poxa, acho que agora eu estou me sentindo preparado, aprendi tanto, acho que agora eu consigo vencer isso. E daí a gente vem e diz assim para o Espírito Protetor: posso voltar? Daí ele diz assim: não, espera mais um pouquinho, estuda mais um pouquinho. Você acha que ainda está pronto, mas ainda não, né? Até que chega um momento em que nós estamos aptos àquilo. Nós já temos o suficiente em conhecimento, em aprendizagem, em bagagem intelectual, para com que a gente vença a situação prática. Então nós precisamos ser provados agora. De onde você vai ser? E aí você vai ser político. E aí então, chegou o momento de eu retornar, e aí, juntamente com esse grupo de espíritos, gente, vocês imaginam o conhecimento desses espíritos? O que eles não entendem de tudo? Psicologia, direito, sociologia, antropologia, psicologia, enfim. Kardec nos diz que eles sabem muito dos mais variados assuntos. São espíritos superiores que fazem isso. E esses espíritos, então, chegam a um consenso de que o melhor local para eu renascer, para vencer essas dificuldades, é, como no exemplo então, no Brasil. Mas não é só no Brasil, é num berço de ouro, porque esse berço vai me dar condições para eu estudar um monte e chegar a um cargo político importante. E nesse trajeto todo eu vou ser testado na minha deficiência moral. E só eu vou saber se eu vou falhar ou não. E aquele meu irmão, meu amigo, que tem a mesma dificuldade que eu, o melhor para ele não é esse quadro reencarnatório. Para ele o melhor é renascer lá na favelinha no Rio de Janeiro, com uma mãe que vai abandoná-lo precocemente, criado sabe-se lá por quem, admitido precocemente ao crime, porque é ali que estão as melhores oportunidades para ele vencer as dificuldades morais que ele tem. E só cabe a ele resistir ou não. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí eu vou fazer os testes e posso ser aprovado ou reprovado. Eu posso ir bem na prova, me sair bem, e no final eu desencarnar e o meu protetor dizer assim: poxa, parabéns, as aulas foram não só assimiladas, mas incorporadas no teu comportamento. Você evoluiu, teu perispírito está diferente, seu espírito vibra diferente. É uma conquista. Vamos agora um passinho a mais. E assim a gente vai crescendo. Só que tem... André Luiz é esse laboratório aí, do descanso em paz. O que nós vamos fazer depois, né? Então, olha que bonito que ela vai dizer. Isso são palavras de Joana de Ângeles. Isso está no livro Plenitude, a melhor e mais bela definição de prova e de expiação, na minha opinião. Provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias antes do renascimento corporal do candidato, examinando ou examinadas as suas fichas de evolução. Sabe-se lá o que é isso?
Imagina o nosso histórico. Gente, vocês conseguem imaginar que tecnologia existe no mundo espiritual para isso? Que HD é esse para armazenar tudo isso? Qual é o maior HD que nós temos no mundo físico? Armazena o quê? No mundo espiritual armazena desde o momento que eu me tornei espírito. Por isso que tudo já existe lá, né? Tudo é uma cópia imperfeita aqui. Então eles examinam as fichas de evolução. Olha só, as probabilidades de vitória, porque ninguém vem para perder, para fracassar. Questão dos livros dos espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Progresso. Wagner, isso aqui não dá para mexer ainda. Você não está preparado, você vai falhar. A probabilidade de você falhar é 100%. Não vai mexer nisso aqui. Deixa no inconsciente coletivo, fica lá armazenadinho, não vai nem sequer vir para a consciência. Entenderam? Quando vai mexer nisso? Não sei. Quando você estudar e se sentir apto para fazer essa prova, daí a gente mexe nisso. E quando a gente considerar que as chances são muito positivas de você vencer. Não só as probabilidades de vitória, como também os recursos que eu tenho ao meu alcance para conseguir aquilo. Gente, isso é muita bondade divina, não é? E tem gente que acha que provação é sofrimento. Meu casamento é de provação. Vai estudar espiritismo. Vai estudar, não entendeu? Vai desencarnar e o espírito protetor diz assim, então agora vai ter que casar de novo para ver se aprende, porque apresenta-se como tendências. Olha lá, aquilo que eu tenho que desenvolver está em mim como tendências. Não é à toa que eu escolho essa área ou essa área profissional. Ó, eu vou para cá, ó. Eu vou para exatas, porque essa parte biológica, Deus me livre. É uma tendência do que eu planejei. Está no inconsciente ressumando, enquanto as outras coisas ficam mais adormecidas lá dentro. Não, eu vou para humanas, porque exatas, Deus me livre. Então são tendências que a gente traz. Aptidões, limites. Não, isso aqui é uma limitação muito grande para mim, isso aqui eu tenho que desenvolver em outros momentos. E possibilidades sobre controle. Dores suportáveis e alegrias sem exagero. Tudo isso são provas. Dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados positivos. Tudo é criado para dar certo, para me ajudar. É bondade divina. Nem mereço tanto, gente. Quando a gente desencarnar, a gente vai falar assim, não merecia tudo isso. É muita bondade do Criador, tudo isso que me proporcionou. Então, tem espaço para queixas e lamentações? Vocês começam a entender o pensamento de Joana de Ângeles? Não dá para reclamar de nada, só dá para agradecer. Nada é imposto, na prova não tem imposição. Ó, ele apresenta para mim, você pode escolher isso, 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 o que você quer? A gente até acha que é melhor isso aqui, ó. Vamos conversar, vamos chegar a um consenso, vamos escolher junto, não é nada imposto. Isso é prova, o espírito pode inclusive escolher. Além dele receber o auxílio aqui, além dele poder, não está aqui mesmo, aqui ó, proposta, além deles proporem, a gente ainda pode escolher. Nada é imposto. E ainda, perfeito, durante o percurso a gente pode ir alterando. Bom, então o Wagner vem para desenvolver essa tendência. Vamos colocar uma situação aqui aos 30 anos que vai ser divisora de águas. Só que aos 20 o Wagner já despertou para algumas coisas aqui e mudou o rumo, e aos 30 ele já aprendeu aquilo que aquela situação limite ia fazer ele aprender. Então aquilo ali rearranja, não precisa mais, não tem sentido, já conquistou. Como também o Wagner pode chegar aos 30 e a situação limite ali que era para acontecer, realmente acontecer, porque o Wagner ainda não aprendeu antes.
Então nada é imposto, pode ser alterado, esse caldenário das ocorrências, sem nenhum prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. Nenhum prejuízo, nenhum. As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente. Olha aí a bondade divina de novo. De forma que, havendo arestas a aplainar, esse trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. Então, você acha que é sofrimento? Não é. Porque as dores são suportáveis. Bom, então tem que ressignificar esse ego, né, gente? Tem que dar uma nova lente para esse ego. Onde você está vendo sofrimento, tem que começar a ver oportunidade de crescimento e gratidão. Bom, daí ela vai dizer assim, o que é prova suportável? O que é uma dor suportável? Constituem provas suportáveis o malogro de alguma aspiração, o desafio ante alguma meta que lhe pareça inalcançável, as dores do processo de desgaste orgânico e mental. Então, o desgaste orgânico é natural. As doenças que desgastam o corpo são naturais no mundo de provas e expiações. As alterações climáticas tão grosseiras que muitas vezes prejudicam o corpo são naturais no mundo de provas e expiações. No mundo feliz, até o clima é mais regular. Até o clima. Se tal ocorrer, as dores, mas sem as quedas profundas nos calabouços das paralisias, alienações ou doenças irrecuperáveis. Aí ela já começa a ir lá para... Bom, isso não é mais prova. Se não é prova, isso é o quê? Expiação. Já vamos entender o que é isso. Se tal ocorrer, podemos catalogar como escolha pessoal. O Espírito escolheu. Ele tem um nível de entendimento tão grande da vida que ele diz assim, pode me colocar na paralisia, eu vou ficar até feliz porque eu vou vencer isso com mais facilidade. Se tal ocorrer, podemos catalogar como escolha pessoal, por acreditar o candidato ser esse o meio mais eficaz para a sua liberdade consciencial. O Espírito entende que assim ele se libera mais facilmente da culpa consciencial. Agora você imagine, eu agredi você, eu entrei na sua casa e eu matei sua família, em nome de Jesus, achando que o meu Deus e o meu Cristo é melhor que o seu. E levando o meu Deus para você, impondo, eu matei sua família. Você imagina o que está no inconsciente dessa família. Você entende por que tanta gente não pode nem ouvir falar de Jesus? Você imagina as atrocidades que nós cometemos em nome do Cristo. Essa pessoa pode ter aprimorado, evoluído, me perdoado. Me encontrei com essa família e eles disseram assim, olha, você não nos deve nada. Mas a minha consciência culpada não me dá paz enquanto eu não resolver isso. E aí eu posso pensar assim, me coloca nessa situação, que nessa situação eu vou ter um pouco de paz em relação ao que eu fiz. E aí o Espírito pode escolher. E aí ele vem numa paralisia, por exemplo, mas aí não é expiação, é uma prova que foi escolhida por aquele Espírito. Por isso que é muito pessoal, muito particular. Tanto que Kardec vai dizer assim, não se preocupe se é prova ou expiação, não tem por que se preocupar com isso. Se preocupe se entender que há um Deus justo e bom e que você está no melhor momento do seu crescimento. É isso que você tem que saber. Agora, está muito difícil, por aí você tem noção do que você foi. Vai dizer mais ou menos isso, não com essas palavras. Quer saber o que você foi no passado? Avalie a tua vida presente. É isso que ele diz. Poder-se-á identificar essa providencial escolha, como eu sei que é um espírito que escolheu aquilo? Porque ele está feliz, resignado na situação. Ele não está brigado com Deus. Porque no inconsciente ele sabe. Então, essa escolha, característica de espíritos com alto nível ou altos níveis de consciência, a gente identifica pela resignação e coragem demonstradas
e até mesmo na sua alegria diante das ocorrências dolorosas. Gente, conheço muita gente assim. Minha mãe é um exemplo extraordinário disso. Extraordinário. Então a gente identifica porque a pessoa está lá, aparentemente todo mundo olha e diz assim, meu Deus, que vida. E a pessoa está feliz, grata a Deus, resignada. E educa e ensina a família. Porque a gente ensina e educa pelo exemplo, não achem que é de outra maneira. A eleição de certas injunções mais difíceis representa um ato de sabedoria. Gente, ela está trabalhando o Kardec. Kardec fala isso no capítulo Bem-aventurados aflitos. Por que é sabedoria? Que são alguns anos na paralisia para eu melhorar enquanto espírito, que é eterno. O espírito é eterno, a vida física é limitada. Então o espírito que tem um nível consciencial alto, ele pensa assim, nossa, 60 aninhos paralisado, vamos embora. Vou quitar minha consciência aí de existências comprometidas nesse aspecto. Tem que ter um nível consciencial muito alto para fazer isso. Então ele diz assim, tendo em vista a rapidez da existência corporal e os benefícios auferidos para o espírito. Por mais difíceis que sejam, por pior que seja o que você está passando, as ocorrências na esfera física são sempre de brevíssima duração. Brevíssima porque não é com você. Não é assim que o ego pensa? Só que na visão do sentido existencial, que eu amplio, antes, após, 60, 70, 80 anos não são nada perto da eternidade que é o espírito. Essa é a ideia que se tem, quanto mais maduro é o espírito. Essa é a ideia. Curtíssimo período, diz Joana de Ângeles, face à eternidade do espírito. Vale, portanto, todo e qualquer empenho para recompor os tecidos dilacerados da alma, advindo de atitudes anteriores insensatas. Olha a consciência se ajustando. As provações se manifestam dessa forma de maneira suave. É suave, não tem por que se queixar. Jesus já ensinou. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ela está retomando. Lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades pedagógicas. Olha lá, oportunidade de aprendizado. É um pilar. Sem caráter punitivo, Deus está me punindo. Deus não pune ninguém, Deus só ama. Sem caráter punitivo, educa de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma de oportunidades de crescimento. É o que ela está dizendo. Todo sofrimento é uma oportunidade de crescimento. Daí lá no Evangelho, o que o Espírito diz? Felizes os que sofrem. Poderíeis ler assim: bem-aventurados os que têm a oportunidade nesta vida de quitar a sua consciência em relação aos débitos criados em existências anteriores, porque cessada a vida física, despertam melhor enquanto espíritos no mundo espiritual. Então ela está traduzindo o Evangelho para nós, mas está lá já. Mas Jesus também já falou isso. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. De acordo com o desempenho, então está lá o Vaninho na provinha, depois tem a nota. De acordo com o desempenho, suaviza-se e desfaz-se a carga consciencial devedora, quitando-se o débito à consciência. Pronto, quitei. Agora eu estou em paz. Sou eu comigo mesmo. Sou eu em paz comigo mesmo. Agora eu olho para aquela família e não sinto mais nada que me ligue de uma maneira culpada àquilo. Foi esse o processo com Judas, não foi, que nós estudamos? Ou você acha que Judas se pune até hoje por ter traído o mestre? Sofreu muito, viveu o inferno consciencial, mas quitou a dívida.
Como? Com amor de Deus, dando experiências nas existências anteriores, até que ele foi quitando isso por escolhas do que acreditava ser melhor para ressarcir o débito. Todavia, tem um mais, porém, contudo. Aqui a gente está achando que a gente passou. Daí o débito consciencial é quitado. Agora, se o desempenho for ruim, tiramos menos que a média. Está vermelho o boletim. Não vai passar de ano. Agravam-se as necessidades reeducativas. Uma vez que, tendo a oportunidade e desprezando-a, o espírito mais se atormenta. Porque a gente desencarna e fala assim, eu não acredito que eu tive a oportunidade, eu estudei, eu sabia e eu errei. Eu fico pior ainda. Marcou a questão certa e apaga depois errada. Isso aí. Marquei a B, apaguei, coloquei a C e no fim não era nenhuma, era a A. Aí olha o que ela diz. Agora é importante, gente, a gente não aprende de uma hora para outra. A gente não muda de uma hora para outra. A gente não vence a sombra de uma hora para outra. A gente não vira Cristo de uma hora para outra. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada e toda ascensão exige o contributo da persistência, da força e do valor moral. Eu tenho que querer, eu tenho que me esforçar e eu tenho que desenvolver em mim esse valor moral dos R$100 está aqui na mesa e ninguém está olhando e eu não embolsar porque eu tenho a consciência de que isso não me pertence. De eu não passar os 60 quilômetros horários que é na via pública, independente se tem radar ou não, independente se eu estou atrasado ou não, porque a lei vem de dentro de mim. É isso que a gente vai desenvolver. Dessa maneira, os compromissos negativos que trazemos ressurgem nas reencarnações. Olha o inconsciente aí, ó, que a gente estudou. Como provações, oportunidades reeducativas que o amor divino nos concede para nosso próprio bem e crescimento. Trabalhou de novo os pilares, olha aí, ó. Amor divino, reeducativo, oportunidade de crescimento, desenvolvimento do espírito. Tá, mas falhamos, nos atormentamos ainda mais. O que a gente faz? Estuda de novo, assimila um pouco mais, se esforça um pouco mais, desenvolve essa persistência e tenta desenvolver esse valor moral numa nova prova. Falhei de novo, estuda um pouco mais, se aprimora um pouco mais, persiste um pouco mais e volta numa nova prova. Só que chega uma hora, brincadeira, tá? Que até Deus se cansa, né? Deus não se cansa nunca, tá? Didaticamente, né, para a gente entender, chega uma hora que Deus diz assim, vamos dar um empurrãozinho para o Wagner? Meu Deus, 72 existências na mesma encrenca. Né? Então, quando a gente não evolui, seja um universo interior, seja um universo exterior, de tempos em tempos Deus dá uma mãozinha, lembram disso? Lá do Livro dos Espíritos, chacoalha, faz um abalo aqui, né? Então, chega uma hora que você fala para o seu filho o que é melhor, deixa ele experienciar, mesmo sabendo que ele vai quebrar a cara, ele quebra a cara, você acolhe, você explica de novo, deixa ele experienciar, ele quebra a cara, você acolhe, explica de novo. Chega uma hora que você não deixa mais o teu filho experienciar e quebrar a cara, porque você sabe que isso está nele, íncito nele, vai ser difícil ele sair daquilo ali. Então você toma uma atitude severa, você fala assim, agora você vai dançar conforme a música tocar e quem vai tocar sou eu. Agora quem decide sou eu, não é mais você. Porque você teve tantas oportunidades e desperdiçou todas que agora eu que mando, eu que decido. Ou, quando o nosso filho não tem maturidade ainda suficientemente grande para escolher e decidir, a gente assume as rédeas, não é assim? Então Deus, sendo esse pai, mãe amoroso, faz algo parecido. Eu digo algo parecido porque a gente nem sequer entende esse amor divino na reeducação dos filhos.
Mas imagine esses pais amorosos se dedicando à educação dos filhos, que querem o bem deles. Chega uma hora que a gente assume a rédea. E diz assim, agora é aqui, quando você for mais adulto, mais maduro nesse aspecto e compreender melhor a vida, você vai me entender. Você vai ver que isso é o melhor para você. Por enquanto obedece, segue a regra. Então aí vem o recurso da expiação. Então, enquanto espírito, eu já tentei tantas vezes, estudei tantas vezes, falhei tantas vezes, que na brincadeira aqui que a gente fez, né, que Deus se cansou e assumiu as rédeas no sentido de que agora ele vai me dar um rumo. Agora esse Wagner aí vai desenvolver esse senso moral de uma forma mais evidente. Lembra lá da frase de Emmanuel? Se não acorda com o cantarolar do pássaro, acorda com a explosão da dinamite. É um espírito tão embrutecido, vive tanto e reincide tanto naquela deficiência moral, que ele é endurecido. Ele precisa agora de uma explosão para para esse ego cair, se despedaçar e ele renascer para uma nova estrutura de sentido existencial. Dar vacina dói. Pegar seu filhinho de 6 meses, enfiar uma agulha no braço dele, dói. E como dói? Ele chora, esperneia. E você segura o braço, segura a perna, fica com ele todo segurado ali, porque você sabe que é o melhor para ele, mesmo que doa. Nenhum pai diz assim, nossa, não vou dar vacina porque dói muito. Não, só assim, vai tomar vacina, é o melhor e é um ato de amor. Tanto que eu vou te segurar e você vai fazer. Tudo bem, posso chorar aqui, tá? Mas eu sei que é o melhor. Por mais que eu também esteja ali sofrendo, né? Mas é o melhor. Então é um ato de amor. Então a expiação, elas não dão mais a opção de escolha. Porque você já escolheu e errou todas, falhou em todas. Então agora você não escolhe mais. Você não vai escolher se você quer tomar vacina. Sou eu que decido. Você vai tomar vacina e acabou. E é um ato de amor. Então as expiações, todavia, são impostas. Irrecusáveis. Não tem como eu não aceitar. Porque na prova eu podia, né? Ó, tem o plano A, plano B, o que você quer? Aqui não, é assim e acabou. Então são impostas, irrecusáveis, porque são medicação eficaz. Gente, lembra do Evangelho que o Espírito fala isso? É como reclamar do remédio. A gente está dando remédio e você reclama do remédio que vai te trazer a cura. É a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Olha lá, ó, o mal que se agravou. Então essa deficiência moral se ampliou. Eu estou muito embrutecido, endurecido, cristalizado. É o atavismo aqui, ó, muito presente. É automático em mim fazer assim. Então agora precisa dar uma mudada nessa estrutura para que o progresso venha. Semelhante ao que sucede na área civil, o delinquente primário tem crédito que lhe suaviza a pena. O reincidente é convidado ao regime carcerário. Figuram, portanto, nas expiações o encarceramento, nas injunções mais aflitivas e as conjunturas traumatizantes irreversíveis. Então aqui a gente começa a entender o que é prova e o que é expiação. A gente começa a mensurar isso. Então olha lá, ó, paralisias, limitações orgânicas, patologias congênitas, já nasceu com aquela deficiência, com aquela dificuldade, com aquela doença, né? Se desenvolveu já muito precocemente, sem possibilidade de reequilíbrio. A criancinha foi diagnosticada com leucemia e ela desencarnou logo depois. Não teve a possibilidade do reequilíbrio. Não é prova. É expiação. Ai, coitadinha, que Deus injusto. Que Deus amoroso, que permite a esse serzinho quitar os débitos conscienciais e reestruturá-lo, porque nas provas ele não conseguiu. Estão entendendo a diferença? Cânceres, enfermidades degenerativas, doenças mentais, mutilações, surdos mudos, cegos, transformam-se em recurso expiatório para o infrator reincidente, que no educandário das provações, ele fez várias provas para se educar e falhou.
mais agravou a situação pela rebeldia ou pelas ações que muito prejudicou os seus semelhantes. Aí ela dá alguns exemplos: suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes. Gente, isso é muito importante para nós. Ela está colocando o adultério no sentido de adúlteros contumazes no mesmo nível dos homicidas frios, dos suicidas premeditados, porque é uma deficiência moral tão grave quanto, que leva a um dano muito grande. Com certeza. Nós não estamos falando... Perfeito. Adúlteros. Adúlteros. E nós podemos ser adúlteros com a nossa própria vida, com o nosso próprio sentido existencial, com as minhas próprias crenças. É nesse sentido amplo. Então ela está dizendo no sentido de, é a mesma deficiência moral. Exploradores de vidas, tais como vendedores de drogas, álcool, jogos de azar, exploradores do sexo. Cada ser vive a consciência que estrutura. Guardem isso para a vida de vocês. Amélia Rodrigues é tão poética, Joana de Ângeles também é. Né? Foi uma das maiores poetisas do México. Cada ser vive com a consciência que estrutura. É isso. Que consciência você quer levar quando você desencarnar? Céu ou inferno? De acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Está vendo que eu vibro o que eu preciso? A minha consciência, o meu psiquismo, o meu inconsciente vibra e torna a vida sincrônica, sincronicidade para o que eu necessito, para o meu aprendizado, para a minha experiência, que são propiciatórias de libertação. Podem as expiações ser atenuadas, não porém sanadas. Dificilmente eu vou ter a cura, no sentido físico, porque é o melhor eu ficar aqui encarcerado, mas eu posso aliviar, eu posso atenuar o sofrimento. Enquanto a provação é um sofrimento reparador, oportunizador de crescimento, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Você está vendo o amor divino? O filho está tão perdido que o pai vai ao encontro e recoloca o filho no caminho de volta ao pai. No momento da queda, no momento em que ele se perde, o pai busca, recolhe, cria as situações para com que ele volte no patamar que ele estava quando ele caiu. E aí ele recomeça. Não é sensacional? Então, se prova, a melhor ideia é essa. Eu gosto muito de imagem, né? Essa é a melhor ideia para entender prova na doutrina espírita. Expiação, a melhor imagem é essa. É o pai conduzindo o filho de forma segura pela mão, para com que ele não se afogue de novo nesse mar da deficiência moral que ele possui. Então é bondade, gente, é bondade. E aí a gente finaliza a ideia espírita. Deveis, portanto, considerar-vos felizes por sofrer. Ah, agora entendi. Lembra que eu brinquei? Ou Jesus está louco, ou a gente que está louco, porque não entendeu Jesus. Então agora a gente começa a perceber que a gente mesmo que estava louco, né? Jesus está certo, está perfeito. Porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vencido a prova, vos pousam séculos de sofrimento na vida futura. Expiação, inferno consciencial. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida
permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Gente, é libertador. Libertação do sofrimento. Também tem um livro aí com esse título. Libertação do sofrimento. Estão vendo como a visão de Joana é espetacular? Que é a visão de Kardec, que a gente não entendia. Que é a visão de Jesus, que a gente ainda não entende, mesmo lendo Kardec. Porque achar que eu estou no mundo e que o meu casamento é esse sofrimento porque o mundo é de prova, é não entender nada da vida. É não entender nada de nada. Que achar que aquela doença na família é uma prova porque eu estou sofrendo, é falhar na prova, porque vai passar sofrendo quando deveria sofrer bem e não mal. Com sentido e não sem sentido, achando que Deus está te punindo. Então, psicologicamente, o sofrimento tem funções importantes. Desenvolve em nós valores ético-morais. Só quem passa por uma situação afligente consegue entender o que é humildade. Às vezes eu preciso cair muito para entender que tudo aquilo que eu tinha não me torna diferente de ninguém, que eu sou tão igualzinho a qualquer outra pessoa, que eu sou tão frágil quanto qualquer outra pessoa. Às vezes eu passar por uma situação me faz compreender melhor o meu irmão quando ele passar por aquela mesma situação. Eu me coloco no lugar dele, eu sei exatamente o que ele está sentindo. Então desenvolve em nós caridade, de ir ao encontro das pessoas para ajudá-las, porque eu sinto a dor. E aí eu tenho meio que uma teoria de por que a gente precisa viver no mundo físico. Porque experienciando, nós vamos colocando nas nossas bagagens infinitas situações. Para quando eu ser um Cristo, eu poder me identificar com cada ser que existe na sua dor. Porque o Cristo se identifica com cada um em seu sofrimento, porque ele transitou todas as experiências possíveis por desenvolvimento do seu self. Então a lei de reencarnação é uma lei divina. Nós vamos precisar vivenciar isso ao longo dessas experiências, até que eu não precise mais, porque eu já desenvolvi tanto esse meu senso moral que eu já sinto compaixão mesmo não estando no mundo. Isso é meu, já aure de mim para qualquer ser. Desenvolve o apoio mútuo, a fraternidade, nos leva à mudança de posturas mentais. O que a gente conversou hoje é uma profunda mudança de postura mental. A gente está deixando de sofrer para ser grato a Deus. E com isso nosso nível de consciência se amplia e a gente se prepara para futuros desafios. Lembra que Joana disse? Quando um nível de consciência é alcançado, você não é mais o mesmo. E agora as dificuldades lhe alcançam nesse mesmo patamar, para que você vá para um novo nível consciencial, e assim sucessivamente. E aí então no Evangelho vai ter lá motivos de resignação, que é uma síntese de tudo isso. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maneira de encarar a vida terrena, psicologicamente, lente com que o ego lê a vida. Qual é a lente que você usa? Da desconexão com Deus, da punição, de ser o coitadinho? Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, maneira de ver a vida, ponto de vista espiritual, abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito. O que é um ponto no infinito? O que é um ponto no infinito? Não é nada. Não é nada. Compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa.
Que sabedoria, né? Então lá no Evangelho, compreendendo a sua brevidade, sabe-se que esse momento penoso passa bem depressa. Chico, isso aí, como tantas outras coisas, também vai passar. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta, encoraja. Essa é a visão da vida futura que o Espiritismo nos dá. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Está vendo de onde Joana de Ângeles tira a psicologia da gratidão? Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, narcotizado, no mito de Narciso, só estou aqui vendo o mundo físico, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos. Olha o que Jesus quis ensinar com o meu reino não é deste mundo. Fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Gente, não é o Cristo Consolador? Não é o Consolador prometido pelo Cristo, melhor dizendo? Enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entregam-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. É uma nova forma de ver a vida. Sofrimento que gera sofrimento. Perfeito. Então o sofrimento existe, o sofrimento tem uma causa. A terceira grande verdade: é necessário superar a causa do sofrimento. Claro, né? Se tem uma causa, eu tenho que superar a causa. E se a causa está no espírito doente, como é que eu supero a causa? Tratando o espírito, tornando o espírito saudável. E quais as formas que eu tenho para tratar esse espírito? Viver uma consciência tranquila, né? Viver retamente para ter uma consciência tranquila. Conhecer mais as minhas dificuldades, minha sombra, esse autoconhecimento que me leva a ser mais dono de mim, das minhas ações e da minha vida, mais autor do que coadjuvante no processo, né? Então, ela vai dizer que, como é necessário superar a causa, naturalmente se tem uma quarta verdade, que é a de viver retamente. Viver retamente. E aí eu queria mostrar para vocês, para nós finalizarmos, lembram que eu comecei toda essa historinha com o diálogo de Jesus e Pedro, né? Eu não esqueci. Vocês já estão viajando na maionese, não sabe nem quando é dia, quando é noite, mas eu lembro. Então Pedro diz assim, ó: Senhor, só para lembrar, eu gostaria de entender porque a dor chibateia com tanta força o dorso das criaturas indefesas. Ó a visão egóica de Pedro. Tadinho, indefeso, não fez mal a ninguém, só fez bem na vida, só se ferrou. Não vale a pena fazer o bem, não vale. Para onde direcionamos o olhar, defrontamos a miséria, a enfermidade, as agonias, a morte, ceifando as vidas. Mesmo nos lares abastados, o sofrimento faz residência. Sim, porque o sofrimento existe, a gente já viu, né? Ferindo os mais delicados sentimentos, blá, blá, blá. Silenciou um pouco, mas logo prosseguiu, porque não deu pausa, né? Era muita coisa. Pessoas laboriosas dedicam-se à produção das coisas corretas e não progridem, enquanto que outras desonestas e mesmo cruéis prosperam a olhos vistos. Gente, é a gente, né? Brinquei, é a gente. As nossas indagações antes de entender esse sentido que a gente teve no encontro de hoje. Então esse é o Pedro, nós, quando chegamos, né? Então Jesus vai trabalhando Pedro para dar sentido, vai curando, né?
Tenho amigos que se empenham pelo ganha-pão honrado, amargando dificuldades e carências sem nome. Como entender-se o magnânimo amor de nosso Pai? Olha os atributos. Nessas situações. Simão inquiriu o mestre: como se comporta o pai responsável cujos filhos desobedientes não lhe seguem as orientações? Vocês entenderam onde Jesus foi? Ele já está falando aí de provas e expiações, não está? Porque se o filho não segue as orientações por muitas vezes, o que o pai faz? Assume a rédea. Então ele vai dizer assim: repreende-os, Senhor, redarguiu o pescador interessado. E se apesar das advertências, os mesmos permanecem inconsequentes? Bom, então aplica-lhes corretivos mais severos a fim de os ajudar. Estão entendendo o diálogo para onde está indo? Provas, expiações. Este bem, Simão, nosso Pai a todos criou para a conquista da felicidade espiritual e eterna. Felicidade espiritual e permanente eterna. A estância na Terra é transitória, como oportunidade de realizar-se uma saudável aprendizagem, saudável, não é sofrível, para a posterior aplicação do conhecimento. Veja que a gente também pode estudar aqui. Essa questão de estudar lá e aplicar aqui também é estudar aqui para aplicar mais para frente. Eu estudo aqui para aplicar na próxima. Veja que é muito amplo. A vida real é a do espírito, enquanto que o corpo é uma roupagem transitória com finalidade específica, facultar o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. É na lei de sociedade, não é isolado, tá? Ser pacífico sozinho, tudo bem. Ser paciente às 6 horas no supermercado, haja coração, né? Ali que é o teste. Quando saudáveis, atiram-se pelos sórdidos labirintos do prazer insano, assumindo comportamentos desvairados. Olha a sombra se expressando. Utilizam-se dos recursos valiosos que lhes são concedidos para o uso extravagante e abusivo do prazer corporal. Que uso você faz das coisas que você é usufrutuário? É para isso? Para Narciso? Para o ego? Ou é para o self? Né? Joana faz uma reflexão: é para Jesus ou Barrabás? E a sociedade até hoje liberta Barrabás, ela diz. Ainda no sentido da busca pelas coisas materiais e não transcendentes. Né? Utilizam-se dos recursos valiosos para o uso extravagante e abusivo do prazer corporal, afligindo o próximo em alucinada correria pelas satisfações vis, incessantes, perturbadoras. Fez breve pausa e olhou o velário da noite ornada de brilhantes estelares e prosseguiu. Por amor, o Pai faculta-lhes prosseguir sob chuvas de ácido e calhaus que acumulam sobre as próprias cabeças, experimentando as consequências da insensatez. O que é isso? Expiação. Ao invés de tratar-se de punição, é saudável ensinamento de amor. Gente, saudável ensinamento de amor. Convocando os calcetas, nós, à reflexão, ao trabalho de autodepuração. Ninguém é convocado ao sofrimento sem uma anterior causa justa. Sofrimento existe, todo sofrimento tem uma causa. O que ocorre, porém, com o ser humano nessas circunstâncias? Podendo aproveitar as lições para reequilíbrio, atiram-se nos abismos da rebeldia, blasfemam, ameaçam, vociferam, mais complicando o quadro das próprias dores. Está vendo como o espírito é rebelde naquilo?
Cada qual é, portanto, responsável pelo que lhe sucede, em razão da justiça das soberanas leis. Ele está trabalhando as verdades de Buda, está trabalhando os pilares que nós trabalhamos. O Pai generoso compreende a rebeldia dos filhos em aprendizado e concede-lhes o livre-arbítrio para que se sintam responsáveis pela existência. Todavia, a qualquer ação sempre corresponde uma reação equivalente. Cessada a oportunidade de opção, olha lá, cessada a oportunidade de opção, não é mais prova, agora é expiação. Se foi mal aproveitada, é aplicado no infrator o necessário corretivo, expiação, a fim de evitar-lhes danos mais graves na conduta. Então a expiação é amorosa. Se esse ser ficar livre, ele reincide, então ele vai renascer numa deficiência e não vai conseguir sair da cama até desencarnar. E esses 60 anos serão momentos de autorreflexão para esse espírito, ao mesmo tempo em que esses cuidadores envolvidos quitam o débito consciencial porque em existência anterior ajudaram ele a se perder. Mas eu só vou entender isso lá. E aqui demos um exemplo, não necessariamente é isso. Pode ser milhares de coisas. Pode ser que esse cuidador é um espírito tão aprimorado no seu nível consciencial que se prontificou a vir ajudar. Por amor àquele ser, ama tanto aquele ser, deixa que eu vou. A gente se gosta tanto que vai ser bom eu estar perto, né? São felizes, Simão. Imagina Pedro ouvindo tudo isso. São felizes aqueles que se encontram, e aí o título que Amélia Rodrigues dá no livro Até o Fim dos Tempos, em correção libertadora. Esse é o título. Porque se purificam para o reino dos céus, para o Espírito. A existência terrena tida como feliz, isto é, sem preocupações financeiras, sem problemas sociais, com saúde perfeita, não é isso a felicidade para Epicuro? Não representa muito para quem a desfruta, mas concessão divina para ser utilizada delineando as futuras experiências iluminativas. Cuidado! Se você tem uma vida tão privilegiada assim, que é mérito, cuida com o que você está plantando. Será que é só para o ego? Só para Barrabás? Porque são plantios. Desse modo, quem é malbarata retorna em escassez. Aquele que a perverte volve excruciado pela sua ausência. Todo e qualquer que a corrompe pelo uso indevido refaz o caminho, recolhendo os calhaus e os espinhos que deixou em abundância. O sofrimento é bênção que o Pai oferece aos seus eleitos, a fim de que não se percam, tornando-se escolhidos. Olha que maravilha, gente. Se depois disso a gente reclamar que está sofrendo ou passando por uma situação de sofrimento, já se prepara porque está falhando na prova. Tem que ressignificar isso. Bem sei que no atual estágio da evolução humana, considera-se a felicidade como sendo a ausência de problemas e alegria na condição de falta de preocupações. Mas o reino dos céus é diferente das conjunturas humanas, começando, entretanto, nas fronteiras do comportamento terrestre, porque é aí que eu vou construindo dentro de mim o sentido existencial. Calando-se, permitiu ao discípulo sincero que auscultasse o próprio íntimo. Olha lá, fez Simão ir para dentro. Questão 919. Fez Simão voltar-se para dentro, para buscar as próprias indagações. Enquanto no alto lucilavam os astros, embalando a noite de paz. Então, com isso, a gente encerra esse módulo com gratidão como filosofia de vida. Não tem como ser diferente. Lembram de Paulo de Tarso? Em tudo
dai graças, em tudo dai graças. E essa gratidão só vem com a ressignificação do sentido existencial. De outra forma, a gente vai ter dificuldade. Então é necessário que a gente experiencie, que a gente vivencie, que a gente esteja no mundo, mas entendendo que tudo isso é para com que a gente vá adquirindo níveis conscienciais para melhor entender a vida. Compreendendo ainda agora que a gente não está sozinho, que a gente não está abandonado, que é o melhor para nós. E com isso, podendo ser feliz em qualquer situação que nos apresente. A felicidade que é possível a gente ser ainda aqui no mundo. Uma vez que a gente ainda desconhece o que é a felicidade plena e eterna dos espíritos puros. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Perfeito? Então ela finaliza, e nós também, com esses 3 níveis da gratidão. Tem pessoas que são gratos somente pelo bem que nos chega. Nós temos que ser gratos pelo bem que nos chega. É a bondade divina nos auxiliando. Mas nós temos também que ser gratos pelo mal que não nos chega. Então aquela situação do acidente que nós brincamos, ai, mas perdi a perna, obrigado, meu Deus, porque o mal não chegou. Poderia ser pior, poderia ter desencarnado. Mas ele desencarnou, mas poderia ser a família toda. Mas foi a família toda, sempre tem algo que pode ser pior. Então obrigado pelo mal que não chega. E aí ser grato na aula de hoje, principalmente pelo mal que chega. Porque é o mal aparente que chega que nos faz crescer enquanto espírito. E aí a gente tem a visão desses 3 níveis de gratidão que devem sempre permear a nossa vida. Muito obrigado por esses 2 anos quase de paciência, de acompanhamento aí no nosso estudo. Obrigado pela paciência até de quem filmou, né? O Jean, o Rafa, todo mundo que pôde disponibilizar esse material todo aí para a internet. Quero dizer que eu sou imensamente feliz por conhecer cada um de vocês. Vocês fizeram a diferença na minha vida, pode ter certeza disso. E dizer que tudo isso que a gente criou, tudo isso que eu me esforcei e que a gente buscou, eu fiz porque eu sou egoísta para mim. É verdade. Porque as principais dificuldades que eu tinha na vida foi o que eu quis abordar. Ou eu dei escolha para vocês escolherem o que vocês queriam estudar, né? Mas é nesse processo que a gente entende e que a gente vai crescendo e que a gente vai se elaborando. E a ideia, pessoal, é que a gente possa, a partir de agora, ser autônomos, sermos autossuficientes nos nossos estudos de Joana de Ângeles. Então a ideia é que a partir de agora a gente pegue a série psicológica, comece a lê-la do primeiro livro, enfim, se não quer fazer a sequência, porque os livros são independentes, mas que a gente possa estudá-las agora sim, para valer. Porque até então a gente está num curso preparatório, vamos pensar assim, mas agora que começa a brincadeira. E um estudo em que a gente vá cada vez entendendo em nós, refletindo para a gente, aprimorando em nós esses valores, esse autoconhecimento, porque aí o processo é muito mais rápido e muito mais simples para esse pouco tempo que a gente tem enquanto encarnado. Vocês viram que é curto, não é nada, então não dá para desperdiçar. Que a gente possa ter essa autonomia de estudar, que a gente possa ter essa autonomia de entender Kardec, como Kardec se expressou, sem mudar, sem criar versões, sem criar achismos, porque é dessa maneira que a gente modifica a si mesmo. E aí, assim a gente vai poder ser pequenos exemplos para essa sociedade na qual a gente está inserido. Então, minha profunda gratidão a todos vocês, em especial aos nossos amigos mais próximos que nos ajudam tanto aqui, que eu nem vou nomear, porque senão sempre falta alguém. Obrigado de coração. Fiquem com Deus, todos vocês.